Então eu quero ministrar para você nessa manhã sobre o tema alegria, algo que eu meditei demais essa semana, muito profundamente, a partir do meu próprio coração. E eu queria começar falando para você, fazendo algumas perguntas, e eu queria que você ativasse os seus neurônios nessa manhã, você que separou esse tempo para estar na casa do Senhor, que realmente você possa ativar aí os neurônios, abrir o teu coração, saber que a palavra de Deus se renova. Obviamente o texto e o tema que eu vou falar, provavelmente, com quase certeza, você já ouviu. E eu quero trazer uma perspectiva para ativar a sua fé. E para isso você precisa estar com a sua mente aberta para se conectar com a ministração dessa manhã. Eu costumo dizer, você levantou, não é? Escovou o dente, né? Tomou um cafezinho, saiu da tua casa. Hoje está um dia bonito, apesar da gente já estar começando a precisar de chuva, né? Mas você veio para cá para receber algo do Senhor, para ser ministrado. O Espírito Santo de Deus, nessa manhã, quer ativar, trazer de volta algumas coisas muito especiais para essa última hora que o Glauco falou, que nós estamos vivendo da volta de Jesus. E nós precisamos entender quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, qual a nossa missão, que nós não estamos andando aí, né, sem saber, sem rumo, mas nós temos um propósito e isso faz toda a diferença. Então, aproveite o seu tempo, o máximo que você puder. Amém, queridos? O que é alegria para você? É uma primeira pergunta que eu queria fazer. O que é alegria? E eu gostaria, né? Às vezes tem gente que anota alguma coisinha. Se você puder anotar, anota. E fala a primeira palavra que vier à sua mente. Normalmente é a melhor, né? Realmente é a que vem do coração. Como as adversidades afetam sua alegria? Você já se sentiu alegre ou seria felicidade? Alegria ou felicidade? Qual é a diferença entre alegria e felicidade? Quantas vezes você é alegre? Quantas vezes você é alegre? Em que lugares você já tentou encontrar alegria? O que eu mais acho que preciso para eu ter alegria? Nós vamos falar sobre isso. Talvez dinheiro, fama, um marido, uma esposa, um filho, um carro. Será que nós temos nos conformado com a felicidade ao invés da alegria? Vocês já pensaram nessa diferença? Que alegria a sua alegria daquelas que aparece no Instagram? Porque vocês já viram, né? Que agora é menos Face, mais Insta, né? Então, você já viu que todo mundo no Instagram, é difícil a gente ver fotos no Instagram que a pessoa esteja com cara triste, sim ou não? A tua alegria dessas, né? Que parece, sorria, você está sendo filmado? Ou não? Quando foi a última vez que você estava explodindo, Glauco, de alegria? Hoje? Quando foi a última vez que você explodiu de alegria? Você é alegre? Você é feliz? Você é feliz? Nunca você ouviu falar sobre essa palavra felicidade? É muito interessante, eu tenho pesquisado um pouco sobre alguns congressos, e eu comecei a achar o congresso sobre felicidade, congresso da felicidade. Eu achei tão interessante, fiquei até curiosa para ir, né? O que é um congresso da felicidade, né? Normalmente eles estão falando muito sobre a questão do bem-estar, né? Da autorrealização, né, de você poder ter uma sintonia melhor com o teu corpo, com as suas emoções, uma conexão melhor também, né, uma inteligência emocional mais ativada. Mas felicidade, gente, é fruto das circunstâncias externas. Se você quer começar, e vamos começar fazendo a distinção entre alegria e felicidade, a palavra fala assim, sobre feliz é aquele que coloca a sua esperança no Senhor. Essa palavra feliz existe na Bíblia. Felicidade, não.
Felicidade, ela está relacionada às circunstâncias, está relacionada àquilo que acontece à nossa volta. Por isso, nós podemos dizer que a felicidade é algo momentâneo e transitório, porque está diretamente relacionado àquilo que acontece à nossa volta. A alegria é algo que a gente sente aqui dentro. É algo que a gente sente e ela vem de dentro para fora. A palavra de Deus no Salmo 4, versículo 7, nós vamos falar hoje sobre Davi. E vamos começar falando sobre esse Salmo 4, 7, ele diz o seguinte: encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. O salmista quis dar uma dimensão para nós de como era a alegria que ele tinha recebido do Senhor. E para isso ele falou, olha, com certeza alguém que recebe fartura de vinho e de trigo, ou seja, que está cheio de recursos, tem felicidade. A felicidade. Existe uma certa felicidade quando a gente tem dinheiro no bolso, não? Sim ou não, pessoal? Não vou nem pedir para levantar a mão, mas um simzinho eu vou pedir. Mas ele está, aleluia, né? Mas ele está dizendo que o Senhor encheu o coração dele de alegria. Maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Então o salmista nos fala que uma alegria, que um sentimento de alegria não depende de circunstâncias, à luz da palavra. O fato é que nós temos, queridos, vivido dias muito difíceis. Dias difíceis, a maldade tem crescido absurdamente. Nós temos vivido situações à nossa volta, na nossa nação, de muita insegurança, de muita instabilidade. E nós temos ouvido rumores o tempo todo negativos sobre o que pode acontecer daqui para frente, não é verdade? Nós temos vivido situações que muitas vezes vêm e afligem o nosso coração. Mas essa semana que passou eu tive em Minas Gerais. Minas Gerais, quem aqui é de Minas? Agora levanta a mão. Ai, fiquei feliz. Levanta a mão grande para mim. Não tem muito mineiro, não. Eu achei que nós tivéssemos mais. Mas os mineiros, né? Eu tive a oportunidade, é muito interessante, eu nunca tinha ido, eu já tinha ido a Belo Horizonte, uma cidade muito grande, então não tive tanto contato, já tinha tido contato com o povo mineiro, que é muito amoroso, muito acolhedor, mas com detalhes, né, da cultura, não tanto, talvez com a comida sim, mas não com a cultura. E nós estávamos numa cidade histórica lá, chamada Tiradentes, nessa semana. E a gente foi por uns vilarejos lá andando e paramos num vilarejo onde tinha um homem fazendo uma escultura. Eu até comprei uma escultura e pena que não deu tempo de tirar a embalagem. Eu comprei um leão, né? Um leão bem bonito, feito em pedra. E aí ele estava ali esculpindo e a gente parou para conversar, para ouvir um pouquinho, porque eu fiquei muito admirada com o trabalho dele, que ele estava ali, era pura terra o lugar onde ele estava, e pedra, né? Pedra ali mesmo, ele pegava a pedra e já estava esculpindo. E aí eu ouvi uma rádio, e quando eu pedi o leão, ele falou, leão da tribo de Judá, ele está na minha vida. E aí ele disse, eu fui salvo há 10 anos. E ele morava assim na frente, né? Aqui estava a barraca dele com as peças. E na frente uma casa e do lado um lugar que ele estava construindo. Que seria a futura loja dele e a futura casa. Esse homem estava radiante. Radiante de alegria. Ele disse, eu sei de onde eu vim. Eu era um usuário de drogas. Eu era uma pessoa esquecida. Eu era uma pessoa que vivia de um lado para o outro, né? Um ermitão mesmo, alguém que vivia por aí. E ele falou, eu tive amigos que não conseguiram receber e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas eu fiz isso. E a minha vida mudou. A minha vida mudou. E ele nos convidou para entrar na casa dele, para conhecer a esposa.
uma mulher cheia de Deus, falou, eu também fui resgatada, eu também estava longe do Senhor, e hoje eu sirvo a Deus, cheios do Espírito, queridos, aquele casal, cheios do Espírito, cheios de sonhos, cheios de esperança, porque quando nós temos o Rei da Glória em nós, verdadeiramente há esperança, e junto com a esperança vem os sonhos. Não há possibilidade de alguém que está realmente enxertado na videira verdadeira não ter sonhos. E é tão interessante como a simplicidade, ela caminha junto da alegria. Normalmente ela caminha junto. E eu quero meditar com você no Salmo 51. Não ele todo, o mesmo salmista que disse que a alegria não dependia de circunstâncias, ou seja, do trigo ou do vinho, mas dependia realmente do Senhor. Ele, em determinado momento desse salmo, principalmente o versículo 12, é o 12 que eu quero meditar, ele pede algo ao Senhor que ele tinha perdido. Ele diz assim no Salmo 51, versículo 12, ele diz, devolve-me, lê comigo, devolve-me a alegria da tua salvação. O que aconteceu com Davi no Salmo 51? Ou melhor, em 1 Samuel capítulo 11, né, 2 Samuel 11, 1, Davi comete um homicídio e um adultério. A maioria das pessoas sabem desse texto, dessa situação de Davi, porque se tem uma coisa que a gente é bom, é em saber acusar a vida dos outros, né? Então, normalmente as pessoas sabem dessa história. Até para poder dar uma limpada da barra, né? Falar, o Davi também fez, né? Davi também fez, né? Mas normalmente as pessoas conhecem, nós somos rápidos em acusar, né? Mas o que aconteceu com Davi, gente? Ele, num tempo em que, muitos de vocês conhecem, num tempo em que era para os reis estarem na guerra, ele estava onde? No palácio. A Bíblia diz que era tarde já, ou seja, ele levantou da cama, ele estava na cama à tarde. O povo todo dele na batalha, e ele sai na janela, vê uma mulher bonita, se interessa por ela, chama essa mulher, ela tinha que dizer sim ao rei, se deita com ela engravida. Sei lá, acho que ele não esperava que ela fosse engravidar, e de repente se deu conta, né? Ela vai e fala, olha, eu estou grávida. E ele diz, bom, agora o que eu vou fazer? Vou chamar o marido dela que estava na guerra. O marido estava na guerra, Urias, um oficial dele. Vem para cá, né? Quem sabe ele vem, todo mundo ia continuar na guerra, mas chamou ele de volta. E fala assim, Urias, vai para tua casa, tipo, vai lá, deita com a sua mulher, quem sabe ela fala que está grávida, que foi de você, né, e não de mim. Esse era o plano. Mas Urias era um homem muito íntegro e falou, não vou não. Como é que eu vou dormir em casa enquanto todos os meus oficiais estão em guerra? Não, eu vou ficar aqui na porta. Ele fica na porta do rei. Davi viu que não deu certo a situação. Ele falou, tá bom, então volta, né? Ele falou, vamos para o plano B. Plano B era qual? Tá, deu ordem lá a Joabe e diz, olha, faz o seguinte, coloca ele na linha de frente. Porque se ele estiver na linha de frente, ele vai ser atingido rapidamente, ele vai morrer. Foi isso que aconteceu. E aí ele fez isso. Davi, o homem segundo o coração de Deus. O que vocês acham disso, gente? Tem essa história, né? Colocou Urias lá e ele morreu. E então, depois ele tem essa mulher para ele. E o que acontece, na verdade, gente, com o rei Davi é o seguinte, ele estava no lugar errado na hora errada. Muitas vezes nós percebemos isso na nossa vida. Nós estamos no lugar errado na hora errada. E normalmente quando o ser humano está em lugar errado na hora errada, dá ruim, né? Que nem o pessoal diz, dá ruim porque alguma coisa acontece. Então começa por aí, parando para pensar se você não tem estado em lugares errados na hora errada. Porque alguma coisa vai acontecer. E no caso de Davi, consequências terríveis aconteceram para ele, para a nação e para a sua família, consequentemente.
recentemente. Por quê? Porque ele estava no lugar errado, na hora errada. Ele deveria estar no propósito. E é interessante nós pensarmos aqui que o pecado de Davi não estava no adultério, mas antes. Ou seja, é só pensar numa árvore. Quando nós pensamos numa árvore e nós vemos que um fruto é ruim, não adianta eu trabalhar o fruto, eu curar o fruto, eu tirar um pedacinho do que está podre. O que eu preciso mexer? Eu preciso mexer na árvore, não é isso? Então, o adultério, o homicídio não foi exatamente o pecado. O pecado foi o fato de que Davi, naquele momento, estava fora do propósito. Nós falamos sobre propósito, o pastor Glauco falou sobre propósito aqui. Davi deveria estar aonde? Ele deveria estar no campo de guerra, ele deveria estar guerreando. Era a época dos reis estarem em guerra e ele estava dormindo. O pecado de Davi, preste atenção, muitas vezes o nosso pecado não é exatamente o que nós estamos demonstrando, ou seja, o adultério, a mentira. O adultério, a mentira, o homicídio, né? A omissão, a frieza espiritual. Mas o pecado que está dentro de nós é o fato de nós estarmos fora do propósito que o Senhor nos criou. Deus nos criou, todos nós com um propósito. E nós precisamos estar encaixados nisso. Porque nós vamos falar mais sobre isso. Se nós não estivermos encaixados no propósito, nós vamos estar em um lugar errado, numa hora errada. E isso vai trazer consequências para a nossa vida, lá na frente, para a vida dos nossos filhos. Preste atenção nisso. Você que saiu da tua casa para ouvir uma palavra de Deus, abra o teu coração. Através do profeta Natan, então, ele toma consciência do pecado. E nós temos então o Salmo 51, onde num determinado momento deste Salmo, no versículo 12, porque desde o 1 ele está falando sobre a consciência do pecado dele. Ele diz: devolve-me a alegria da salvação, da tua salvação, e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Davi não perdeu a salvação. Nós sabemos que quando nós nos aproximamos diante do Senhor, diante do trono da graça, e pedimos perdão a Ele pelas nossas transgressões, a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para perdoar as nossas culpas. O sangue de Jesus é suficiente para nos libertar, para nos purificar de toda a imundícia, de toda a injustiça. Amém, queridos? Mas aconteceu algo com Davi. Apesar dele poder dizer ao Senhor: Senhor, eu sei que eu sou salvo, eu sei que o Senhor não desistiu de mim, né? Eu sei que o Senhor me ama. Nós temos cantado tanto sobre o amor de Deus. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Eu não sou mais órfão, né? Eu tenho um destino, eu tenho um propósito. Mas algo aconteceu, apesar dessas convicções que haviam no coração de Davi, porque ele conhecia o Senhor, apesar dele saber que Deus não desistiu dele, porque Deus era eterno, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele não muda. Ele perdeu a alegria da salvação. Ele perdeu, queridos, a comunhão com o Pai. Ele perdeu o propósito. Ele perdeu a alegria de servir. Ele perdeu a liberdade de estar na presença do Senhor, de levantar suas mãos, de dançar diante do Rei, de exultar diante do Rei, de ir e vir. Ele perdeu essa alegria. Muitas vezes nós, quando pensamos nesse texto, nós estamos pensando na salvação no céu. O que eu quero chamar a tua atenção nesta manhã é que esse texto não está relacionado à questão da salvação eterna, porque em Cristo Jesus nós temos a salvação eterna. Mas nós podemos viver uma vida toda, sem termos a alegria da salvação ativa dentro do nosso coração. Veja bem, o céu é um destino certo para nós. Se nós estamos no caminho, mesmo que nós tenhamos tropeços, dificuldades, situações, nós vamos aos pés da cruz, não é? E vamos nos arrepender e vamos receber o nosso destino final. O céu é um destino final para todos nós que cremos em Cristo Jesus e que recebemos Ele como nosso Senhor e Salvador.
Então, o céu é destino certo. A minha grande questão e a pergunta nesta hora é: como está a sua segunda-feira? Como é a sua segunda-feira? Como é a sua segunda-feira? Isso é muito importante nós entendermos. E é interessante que Davi aqui, gente, e muitas vezes nós escapamos dessa reflexão do Salmo 51, ele diz do começo ao fim que a ação dele, o pecado que ele cometeu, estava fazendo mal à alma dele, não ao espírito, entende? A alma estava adoecendo. Ele estava adoecendo, ele não estava culpando ninguém, ele estava assumindo a responsabilidade pelo que ele fez, algo que nós não fazemos muitas vezes. Eu sempre falo sobre isso, nós estamos sempre terceirizando a nossa responsabilidade e não assumimos o vida responsável, né? No sentido de trazer para nós o que está acontecendo. Isso nos faz andar em círculos por muito tempo em muitas áreas da nossa vida, seja na nossa área familiar, pessoalmente, na relação com os nossos filhos, profissionalmente, enquanto nós não assumimos a responsabilidade das nossas vidas, das nossas ações, daquilo que cometemos, não para autoculparmos, mas para podermos avaliar, investigar e buscarmos a cura no Senhor, nós andamos em círculos. Davi foi certeiro aqui, ele diz: olha, roubaram, eu roubei de mim, né? O que era mais precioso, eu perdi a alegria da salvação. Eu preciso de volta a alegria, eu preciso ter de volta. E ele diz: devolve-me, Senhor. Agora, o que é interessante, queridos, preste atenção. Davi, ele tinha tudo, ele era rei. Ele tinha tudo, bastava ele estalar os dedos que ele tinha todos os servos, todas as servas, ele tinha todo o ouro, ele tinha toda a riqueza, ele tinha toda a fama. E mesmo depois dele ter pecado dessa maneira, ele não perdeu isso. Ele não perdeu isso. E o que é interessante é que ele sabia que ele continuava a ser amado por Deus. Mas ele pede de volta a alegria da salvação. Hoje, nós sabemos que o homem da pós-modernidade, ele tem, como eu disse, andado em círculos, porque ele verdadeiramente acredita que ele pode dar conta da sua felicidade, da sua alegria. Nós temos que correr atrás da nossa felicidade, sim ou não? Sim. Quando alguém não está correndo atrás de algo para estar bem, ele não está bem. Ele está doente, porque nós fomos formados para buscarmos coisas novas. Fomos criados pelo Senhor para vivermos desafios, para vivermos coisas novas, para termos esperança, para termos sonhos. Não há problema nenhum em nós estarmos buscando o novo, principalmente à luz da direção do Senhor. Mas é interessante que o homem da pós-modernidade, quando eu falo pós-modernidade, eu estou falando do século 21. O homem do século 21, ele acredita que terá alegria tendo o que Davi tinha. Tendo o que Davi tinha. O que eu quero dizer é que não basta nós sabermos que nós somos amados por Deus. Não basta nós sabermos que nós temos o destino final, que é o céu. Como está a tua alegria de servir ao Senhor? Como está o teu coração? É muito comum nós vemos uma pessoa quando ela entrega a sua vida para Jesus. E agora eu vou pedir para levantar a mão. Quantos aqui já entregaram a sua vida para Jesus? Oh, uau! Muita gente, quase todo mundo, não sei, parece. Você se lembra da alegria que você tinha quando você conheceu Jesus? Lembra? Era tão bom, não é? Nós sabíamos que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Nós sabíamos que não haveria vida sem Ele, porque Ele é a vida. Nós sabíamos que a palavra de Deus era alimento para nós. Nós tínhamos a consciência de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Nós tínhamos decidido de alguma forma amar os preceitos do Senhor.
Nós tínhamos a revelação de que Ele nos amou primeiro, que Ele nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o reino da luz, que Ele é o nosso Pai de amor, que com Ele nós podíamos sonhar novamente, se nós tivermos uma família, uma história de tristeza, de morte, talvez dentro da nossa casa, de palavras negativas, de falta de esperança, nós sabíamos que nele nós podíamos viver isso. O que aconteceu com a alegria da salvação? O que aconteceu com Davi? O que acontece muitas vezes conosco? A primeira coisa que eu queria destacar, que faz com que muitas vezes nós percamos a alegria da salvação, é exatamente o fato de nós acreditarmos que na nossa força nós podemos construir essa alegria. Nós não podemos construir a nossa própria alegria. Queridos, afinal, atrás do que nós estamos correndo? Qual é a nossa missão? Nós realmente acreditamos que nós podemos construir essa alegria e nós vamos nos frustrar, porque na metade do caminho, nós vamos, ou no meio do caminho, ou às vezes no início, nós nos frustramos. Porque nós acreditamos de verdade que nós podemos construir alegria. Eu estou falando que existe diferença entre felicidade e alegria. Nós podemos trabalhar, conquistar coisas, vivemos momentos felizes. Mas isso tudo passa. Eu estou falando da alegria que permanece. Na alegria de estarmos na casa do Senhor nesta manhã. Da alegria de louvarmos o Senhor. De termos a expectativa de que Ele continuará nos usando. Amém. Sabe, queridos, quando eu percebo, abre os dois ouvidos e o coração. Lembra que a gente ouve com o coração? Quando eu percebo que a minha força é um empecilho para que eu seja suprido em Deus. E quando você colocou as crianças, eu fiquei imaginando as crianças na dependência do Senhor. Quando pensamos nos pequeninos, nós pensamos que quando nós chegamos à presença de Deus, nós realmente comemos, bebemos dele, nós somos dependentes do Senhor. Sim ou não? Quando nós vamos perdendo essa essência da dependência do Senhor, quando nós vamos de alguma forma misturando e acreditando que a força do nosso braço pode nos suprir, nós vamos realmente perdendo a alegria, porque nós vamos nos frustrando. Queridos, sabe, é interessante que Salomão, brilhantemente, ele também tentou, como seu pai, mas ele foi mais fundo, né? Ele tentou de verdade. Se você ler com carinho, você vai ver tudo que ele tentou em Eclesiastes capítulo 2. É impressionante. Porque de verdade a vida é uma mesmice. Fala comigo, a vida é uma mesmice. A vida é uma mesmice. Nós estamos, o que acontece? A gente acorda pela manhã, como eu disse hoje, escova os dentes, toma café. Tem gente que toma banho pela manhã, tem gente que não toma banho pela manhã, toma banho à noite. Vão trabalhar ou levar as crianças para a escola, né? Fazer o almoço, tem um dia inteiro de trabalho, pega o metrô, volta, janta, dorme. A vida em si, é isso que Salomão diz, é uma mesmice. Chegou uma hora que ele falou, deixa eu testar essa vida. E em Eclesiastes capítulo 2, versículo 1, eu não vou ler tudo com você, mas eu quero só que você veja isso que ele põe. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria. E aí ele começa. É como se ele dissesse assim, venha vida, vem cá vida, eu vou aproveitar você. Né? Tem muita gente que fala para nós como crentes, vocês não sabem aproveitar a vida, né? Então, Salomão disse assim, vem a vida, eu vou te aproveitar agora. E aí ele começa a viver muitas coisas, e às vezes nós focamos apenas no fato dele ter ido para a área moral, né? Para a área da sexualidade, de buscar ter prazer com muitas mulheres, mas ele faz muitas outras coisas além disso. Ele tenta ser empresário. Ele é empresário, na verdade. Ele é empresário, ele se cerca de funcionários, ele busca na bebida, ele vai para o trabalho, ele trabalha arduamente,
ele tenta daí juntar dinheiro, prata, ouro, ele tenta isso também. Depois ele vai ser intelectual. Depois a Bíblia diz que ele se cerca de cantores e cantoras, ele faz sarau, sabe aquela coisa intelectual, de poesia, de arte. Ele vai para essa área toda, das artes, da música. Ele buscou uma boa música. Ele vai para as mulheres, né, também. E aí depois chega uma hora que ele fala, uau, tudo isso é vaidade. Sabe por quê, queridos? Porque na hora da angústia, na hora da depressão, na hora da dor, o que fica mesmo é você e Deus. Quantos de vocês já perceberam isso? Agora eu vou pedir para você levantar a mão. Na hora da angústia, na hora da dor, na hora da depressão, o que fica é você e o Senhor. Jesus é o nosso remédio. A salvação, ouça com o coração, a salvação, a alegria da salvação produzida em alguém salvo é algo que é incomparável. É incomparável o que nós sentimos nessa manhã. O meu coração está queimando pela presença de Deus. É incomparável. Quero te fazer uma pergunta, qual o teu maior prazer? Comer? Tem gente que tem prazer em comer? Passar uma semana em Porto de Galinhas. Né? Cancún, quem sabe? Disney. O teu maior prazer é a atividade física. Quantos aqui gostam de atividade física? Olha, tem umas pessoinhas, pouquinha. Mas tem que eu nem pedi, já levantou a mão. Ó, para se exibir, né? Tá. Agora, queridos, o prazer de uma semana em Cancún, Porto de Galinhas, acaba quando a semana acaba. Vocês já perceberam isso? Você tem um sonho que você juntou moedinha, né? Que nem aquele filme do Up, sabe? Você vai pondo moedinha, 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 e você realiza o sonho. A hora que você realiza o sonho, uau, uma semana, bom, acabou. Acabou. Por quê? Porque essas alegrias, essa felicidade, ela é inconstante, ela passa. Então é desastroso para o homem tentar encontrar sua alegria em coisas naturais. É desastroso, porque ele vai se afastando da alegria essencial, que é a alegria da salvação. Nós vamos tentando criar como se fossem meios de caminhos para nós podermos ser felizes, enquanto a nossa alegria está lá, na origem. A fonte é outra. A fonte da alegria é Jesus Cristo. A fonte da alegria é o Espírito Santo. E Ele sabe disso. E nós vamos ler já já. A fonte da alegria é espiritual, meus queridos. Por quê? Romanos 14, 17 diz, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Davi, logo em seguida, acho que no versículo 13 ou no 11, vê para mim, no Salmo 51, versículo 13 ou 11, ele está dizendo que não expulses, né, de mim, é no 12, né? Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. E aí no 12 ele pede, devolve-me a alegria da salvação, devolve-me. Ele sabia que era o Espírito Santo que poderia gerar isso. Ele diz, por favor, não afasta de mim o teu Espírito, porque senão eu vou ser salvo, eu vou estar com Jesus, mas a minha segunda-feira, de segunda a segunda até a minha morte, vai ser pesado, porque eu vou estar sem a alegria da salvação. Sem o Espírito Santo, nós ficamos sem a alegria da salvação, sem a consciência de quem Deus é, mesmo sabendo que Deus nos ama. Nós temos que andar, não, sabia? Deus chama, Jesus chama. E aí? E aí? Quando nós tentamos construir a nossa própria felicidade, a nossa própria alegria, nós vamos nos dar mal. Porque nós vamos nos frustrar. Inclusive conosco mesmos. Quantas pessoas eu tenho encontrado infelizes consigo mesmas.
Ei, mas Deus te criou para você tentar de novo, de novo, de novo. A tua esperança é eterna. Você tem força no Senhor. A alegria do Senhor é a sua força. Ouça bem o que nós falamos, que Neemias fala lá. Ele diz, a alegria do Senhor é a minha força. Então quem é alegre? O Senhor. A alegria do Senhor é a minha força. Uau, que lindo! E em Cristo Jesus, a Bíblia nos fala, o apóstolo Paulo nos fala que em Cristo Jesus nós somos agradáveis ao Pai. Ou seja, nós podemos tirar um sorriso do nosso Pai, através de Cristo Jesus, que é o nosso irmão mais velho, que nos cobriu com o seu sangue, que nos faz adentrar diante do trono da graça. E quando nós vemos o nosso papai rindo para nós, nós recebemos força. A alegria do Senhor é a nossa força. Agora, outra coisa que nos afasta é o pecado. Sabe, Deus, Ele não se movimenta no pecado. Vocês lembram de que Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré? Preste atenção, Jesus não pôde realizar muitos milagres. Nós estamos falando de Jesus. Por quê? Porque havia o pecado do quê? Da incredulidade naquele lugar. O pecado faz separação. E é tão interessante nós lermos esse texto. Leia comigo, por favor, coloque Isaías 59, 1 e 2. Diz assim para nós. Teu aí, Isaías 59, 1 e 2 diz assim. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar. E o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Ponto? Todo mundo comigo? Ok? Esse é o nosso Deus. O braço dele não está encolhido para que não possa salvar. E nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Mas, diga comigo, mas... Ok, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. E os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. O rosto dele não se escondeu. O pecado escondeu o rosto de vocês. O rosto dele. Nós paramos de ver o Senhor e por isso ele não os ouvirá. O nosso pecado nos separa. A realidade é que hoje, quando o Glauco tirou os sapatos, eu me lembrei que eu coloquei essa parte da música na minha palavra, que diz aquela canção, quem já pisou no Santo dos Santos, você lembra como que é? Podemos cantar o refrãozinho? Podemos? Você canta pra gente, Rafael? Talvez alguns não se lembrem. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Vamos cantar novamente? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Amém, queridos? Nós precisamos ansiar. O pecado nos tira deste lugar. O Senhor continua lá. Mas há uma separação pela culpa, por pecados repetidos, que nós tantas vezes insistimos e não nos libertamos, não nos apropriamos do favor do Senhor, da graça do Senhor, para nos liberar, para
permanecermos nele, e ele permanecerá em nós, como diz em João capítulo 15. Nós vamos perdendo o brilho da glória de Deus, nós vamos perdendo a essência. A minha pergunta é: se Deus pode apagar os nossos pecados, pode nos salvar na eternidade, por que Ele não pode te dar uma vida abençoada, uma semana abençoada, uma família abençoada? Nós precisamos fazer perguntas dessa forma. O que está acontecendo com a minha alegria? Por que já está tão pesado servir ao Senhor? Porque eu já não tenho mais a alegria de falar do seu amor para as pessoas que estão à minha volta? Porque Jesus já não é mais o rei do meu coração, aquele que reina, que governa, que me movimenta. Queridos, é incoerente o Todo-Poderoso poder nos levar para o céu e não nos poder dar vida hoje. E eu quero convidar você a meditar na sua vida hoje. Todos nós cremos na eternidade, todos nós cremos que nós vamos estar um dia com Jesus para sempre. Nós estamos vivendo a última hora, nós estamos vivendo o último tempo, onde nós vamos estamos anunciando a volta de Jesus. Mas o que eu quero te dizer, e que me deixou muito inconformada, é que eu tenho olhado tantas coisas, tantos cursos, tantas coisas sendo dadas, falando sobre felicidade. Você sabe disso, você que é ligado, sabe o quanto o mundo tem falado: seja feliz, seja feliz, seja feliz. E quando eu vi Congresso da Felicidade, eu pensei: uau, como é que está isso? Como é que nós vamos viver? Onde está a alegria da salvação? Onde está a alegria de nós que estávamos perdidos e fomos encontrados? Onde está a alegria de nós que hoje temos um propósito no Senhor? Você tem as suas alegrias, você tem as suas felicidades, como nós falamos, né? E, queridos, nós agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado. Nós agradecemos ao Senhor pela família, pelo trabalho, pela igreja. Nós agradecemos ao Senhor pela nossa saúde. Mas eu quero te dizer uma coisa: tudo só tem sentido, meu irmão, minha irmã, porque Jesus está aí. Tira Jesus do seu casamento, tira Jesus da sua vida, tira Jesus para você ver o que sobra. É Jesus que traz sentido, é Jesus que traz propósito, é Jesus, aquilo que nós falamos, é aquele que traz a argamassa, não é? Que realmente traz e faz sentido, faz a catálise, como nós falamos em todos esses últimos meses atrás. Tudo se torna desagradável sem Jesus, até a igreja fica chata, o louvor fica ruim, tudo fica muito pesado sem Jesus, não é? Agora, quando você está com Jesus, Ele que é o príncipe da paz, você carrega essa paz, e então a paz que excede todo entendimento guarda o teu coração em Cristo Jesus. Nele, você fica guardado nele, e isso faz com que você tenha de volta a alegria. O pecado nos separa. Sabe, nós precisamos aprender a confessar as nossas culpas e a crer que o Senhor está transformando a nossa vida. Não desista, Jesus não desistiu de você. E eu vou pedir para você olhar para o teu irmão e dizer: Jesus não desistiu de você. É importante. Com Jesus a vida é um presente, sem Jesus a vida é um enfado. Por isso Ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Troquem comigo o fardo de vocês. A vida sem Jesus é um enfado, não se engane. Não se engane. Nós podemos construir sim momentos, a nossa vida de felicidade, mas a alegria da salvação somente é dada através do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo nesta manhã quer devolver a você a alegria da sua salvação. Se você clamar para que o Espírito Santo não se afaste de você,
Você vai pedir de volta. Você que já teve um dia essa alegria, mas percebe que isso está como se extinguindo da sua vida. Peça de volta a alegria da salvação. Peça de volta a certeza de que Ele tem um propósito para a sua vida. Queridos, nós precisamos perceber que o mundo é do tamanho do nosso óculos, né? Ou da forma como nós vemos. Sem lentes eu não enxergo, você sabe disso. Ou seja, você também que está com óculos aí, quando você tira o óculos, aquilo que nós vemos fica muito embaçado, sim ou não? Fica embaçado. É a mesma coisa quando nós tentamos olhar para uma situação, tentamos olhar para a vida, tentamos olhar para um problema que nós precisamos resolver. Sem Jesus, vai ficar embaçado, você não vai enxergar direito. Porque Jesus é a nossa alegria, através da ação do Espírito Santo. Por isso, sem Jesus, nós não podemos viver a vida abundante que Ele nos promete. Outra coisa que nos afasta da alegria da salvação é a falta do lugar secreto. A falta de buscarmos diante do Senhor os seus conselhos, as suas direções, aquilo que Ele tem para nós. Queridos, a falta do momento de nos ajoelharmos e dizermos: Senhor, Tu és santo, Tu és lindo, Tu és perfeito, eu entrego novamente a minha vida a Ti. É muito comum nós vemos pessoas que entregaram sua vida para Jesus um dia, num determinado momento, levantaram as mãos, depois passaram para as águas do batismo, mas nunca mais fizeram oração de novo: Senhor, eu me entrego novamente a Ti. Hoje você vai fazer isso, amém? Entregue novamente a sua vida ao Senhor. Desfrute do lugar secreto, desfrute da comunhão com Ele. O que Davi perdeu foi isso. Ele ficou tão ocupado com o pecado dele, que ele perdeu o lugar secreto. Ele perdeu aquela sintonia fina com o Pai. Aquela comunhão gostosa, onde tudo fica lindo, onde tudo fica bonito, onde há esperança, onde nós sabemos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ele está vindo, o Senhor está vindo, Ele tem resposta, Ele não desampara o justo. E mesmo que nós passarmos pelas aflições, nós passarmos pelas águas, nós não afogaremos. Se nós passarmos pelo fogo, nós não nos queimaremos. Por quê? Porque o Senhor está lá, o Senhor está conosco, queridos. Traga de volta a alegria da sua salvação. Nós não podemos ver os cristãos perdidos buscando felicidade em fontes erradas. Você vai se frustrar. A falta do secreto, a falta de ouvir a voz do Senhor. Qualquer alma, queridos, que não tem lugar a sós com Deus, ouça bem, qualquer alma que não tem lugar a sós com Deus está correndo muito perigo espiritual. Nós temos falado sobre o nosso tempo aqui de imersão. Nós vamos viver em julho agora 48 horas de imersão. São pontuais, são situações pontuais, mas eu estou falando de uma postura. Davi tomou uma postura a partir do Salmo 51. Então o que o Senhor nos pede, Ele falou: eu devolvo a alegria da salvação, sim, através do Espírito Santo, com certeza, a partir do perdão, mas mantenha a sua posição. Volte para a tua posição. Agora, eu quero concluir dizendo por que você deve ser alegre. Sabe por que você deve ser alegre? Porque os seus pecados foram perdoados. Porque você tem um propósito. Porque você tem os mandamentos do Senhor. Não para apenas estarem ali escritos. Escuta bem. Você tem os mandamentos do Senhor e você tem o favor do Senhor para não seguir apenas os seus impulsos. Os seus impulsos destrutivos, os seus impulsos que te levam para a morte. Sabe, esse impulso humano que Jesus fala: eu sou vida, porque se você ficar sem mim, você vai caminhar para a morte da sua alma. Você tem Jesus e você deve se alegrar nele. Por quê? Porque você tem os seus mandamentos.
Porque você pode se ancorar e ancorar a tua alma na cruz de Cristo e dizer: aquieta-te, alma, aguarda, espera no Senhor, Ele vem, Ele vem. Uau, uau. Você não precisa viver como um animal selvagem. Glória a Deus. Confuso, perdido. Sabe, nós devemos ser alegres, ou precisamos viver essa alegria. Por quê? Porque Ele reina. Porque Deus não perdeu o controle de nada. Porque Ele é o nosso Rei. Porque Ele é soberano. Porque, como nós vemos na palavra, Ele conhece o fim desde o começo. Isso deve trazer descanso para você. Deve trazer alegria para você. Jesus vem. Isso não quer dizer que nós não teríamos aflições e angústias, mas a alegria da salvação, ela está acima disso. Ela está na certeza de que nós temos um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Glória a Deus. Sabe, outra coisa que deve nos manter alegre, Rafael, é o fato de que nós ainda não conhecemos a Deus. Você pode imaginar que existe uma faceta de Deus que você ainda não conhece, porque Ele não se fez conhecido. E nós devemos estar buscando conhecer a Deus. E como o Glauco falou, o que Deus quer fazer para esta hora? Como Deus vai se movimentar nesta hora? O que Ele vai quebrar, o que Ele vai levantar? Nós não conhecemos a Deus, a sua forma de agir. Isso deve nos fazer alegres, porque nós vamos então pedir para o Senhor contar os seus segredos para nós, porque a palavra de Deus diz que Ele fala dos seus segredos aos seus profetas, amém? Você não conhece ainda totalmente o Senhor, continue buscando ouvir a Ele, continue fazendo dEle a rocha da sua esperança e da sua salvação. E principalmente, porque nós temos um propósito. Olha o que Davi diz lá no Salmo 51, no versículo 13, pode colocar para mim. Ele diz assim: depois de pedir ao Senhor uma alegria da salvação, e além disso ele pede que um espírito pronto para obedecer. Ele diz assim para o Senhor: então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores. O que isso quer dizer? Que quando nós estamos cheios da alegria da salvação, nós ensinamos o caminho aos transgressores. Que foi o que foi falado no início. Esse é um momento profético para nós. Quando nós estamos cheios da alegria da salvação, Ele diz, então eu vou ensinar sobre o Senhor, porque eu estou tão cheio de alegria, eu estou tão cheio, tão convicto de que Jesus é tudo que nós precisamos, que Jesus tem uma esperança, tem uma direção, tem algo a ser feito ali na vida daquela pessoa, que eu vou contar para ela que Jesus pode mudar a vida dela, Jesus pode transformar uma situação de caos e fazer da tua história uma poesia no meio do caos. Jesus, Ele diz, então eu vou ensinar. Queridos, o fato de nós termos propósito, isso é o que tem sido ensinado aí fora. Por isso nós estamos vendo tantas pessoas se engajando em situações sociais, não é? De fazerem trabalhos sociais para fora, porque as pessoas querem fazer o bem. Todos nós nascemos para manifestar a glória de Deus. Nós nascemos com um propósito. E quando nós estamos fora desse propósito, nós perdemos a alegria da salvação. A alegria está diretamente relacionada ao propósito. Então, quando você deixa de ter um propósito na casa do Senhor, na sua vida, um propósito de compartilhar Jesus, o propósito de orar com as pessoas, o propósito de crer contra a esperança, você vai se deprimir. Quantos aqui já foram usados de alguma forma para levar alguém para Jesus? Levante a sua mão, por favor. Tem gente que nunca levou ninguém para Jesus? Não precisa levantar a mão, eu acredito que sim. É a maior alegria que você pode ter. É verdade. Vamos aplaudir o Senhor por isso? É verdade.
É verdade. Queridos, volte para o propósito. Se você está longe, se você sente que a alegria da salvação não tem mais dominado o seu coração, talvez porque você, por alguma razão, decidiu construir a sua própria alegria, construir as suas fontes de felicidade, os seus baús de ouro. Você colocou em situações, em pessoas, ou em você mesmo, e você se frustrou. Talvez você esteja em situação de pecado, onde você precise ir à presença do Senhor, confessar os seus pecados e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso voltar ao meu propósito, eu preciso voltar à minha essência. Talvez você esteja há tanto tempo sem ter comunhão com o Senhor. Talvez você venha à igreja, mas não tem comunhão com Deus. Por que você não abre o teu coração? Às vezes nós nos orgulhamos tanto, né, de sermos duros. Eu já me orgulhei em alguma época de ser durona. Hoje eu falo: Senhor, amolece, vai amolecendo, vai amolecendo. No que precisar manter firmeza, o Senhor vai manter. Mas existem questões que o Senhor quer amolecer o nosso coração. Amolece o seu coração e pede de volta a alegria da salvação. Não tem como sermos fracos se nós temos Jesus. Não tem. Só que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Lembra que quando nós somos fracos é que nós somos fortes. Quando nós reconhecemos que não podemos construir a nossa própria alegria e que Ele é a fonte, nós voltamos a essa fonte. Eu quero convidar você para ficarmos em pé nessa manhã. E eu queria cantar esse refrão dessa música, Quem Já Pisou. Não é a música principal, mas eu quero cantar com você. Eu quero convidar você para orar como Davi. E dizer: Senhor, devolve-me a alegria da minha salvação. O Senhor quer trazer um novo significado para a sua vida. O Senhor não quer que você, como homem e mulher de Deus, se percam nesse emaranhado que nós estamos vivendo nesses dias. Não quer. Ele não quer, Ele vai te trazer de volta, Ele te puxa de volta através da sua palavra. Ele fala: eu tenho alegria para você, que não é possível ser medida com palavras. Ela é vivida dentro do seu coração. Ela não depende de circunstância, ela não depende do que você tem. Ela depende de você ir à fonte, confessando os seus pecados, entendendo e dizendo: Senhor Jesus, eu não posso construir as minhas fontes. Elas vão secar. Seja a minha expectativa no meu cônjuge, nos meus filhos, no meu trabalho, na minha semana de viagem, elas vão secar. A tristeza vai voltar. Jesus, 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 Jesus. Eu quero voltar para o Santo dos Santos. E você vai falar: Espírito Santo, eu sei que você pode me devolver a alegria da salvação. Oh, levante mesmo as suas mãos. Você que quer se abrir, não é? Para ter de volta a alegria da salvação. Ei, quem já pisou, sim. Nós queremos voltar, Senhor, como igreja. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Não busque a tua felicidade, a tua alegria em outro lugar. Clamar pela glória, a glória de Deus. Você que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, diga: quem já pisou no Santo dos Santos. Você que foi tirado das trevas para o reino da luz, abra o teu coração, abra o seu coração, abra o seu coração hoje, abra o seu coração hoje. Clamar pela glória,
santos em outro lugar. Não sabe viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Sim, enquanto os músicos continuam tocando, eu quero convidar você a fazer a sua oração agora, dizendo: Senhor, devolve-me a alegria da salvação. Peça ao Espírito Santo para que Ele não se afaste de você agora. Pede ao Espírito Santo, diga: Espírito Santo, não retira de mim a tua presença agora. É com o Espírito Santo que nós estamos falando agora. Espírito Santo, devolve a alegria da salvação à igreja. 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 Oh, devolve a alegria da salvação. Enche. Devolve a alegria da salvação. Eu quero que você abra a tua boca agora. Vai, vamos. Ei, sede de Deus. Tem mais um pouco. Jesus. Tem mais um pouco. Onde está o clamor? Espírito Santo, não expulses de mim a tua presença. Confessa as tuas transgressões. Confessa o seu pecado diante do Senhor. O braço do Senhor não está encolhido. Os ouvidos do Senhor não estão surdos para que não possa te ouvir. Ele vem. Confesse ao Senhor a ira do teu coração. Confesse ao Senhor o pecado. Confesse ao Senhor a mornidão. Confesse ao Senhor a tristeza. Confesse ao Senhor a depressão. Confesse ao Senhor o medo. Confesse ao Senhor a dúvida. Expulse de nós o teu Espírito. Pai, a tua igreja necessita do Espírito Santo. É só você abrir sua boca. É só você abrir. É só você abrir. É só você abrir o coração. É só você abrir o teu coração. É só você abrir, eu sei. Ensinaremos o teu caminho aos transgressores, Senhor. Toda decepção conosco mesmos, não afasta de mim, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, diga: Espírito Santo, diga: Espírito Santo, me devolve a alegria da salvação. Diga: Espírito Santo. Diga comigo: Espírito Santo. Diga: Espírito Santo. Diga comigo: Espírito Santo. Diga comigo: Espírito Santo. Diga comigo: Espírito Santo. Não afastes de mim. Diga: Espírito Santo. Para você orar comigo agora, diga: Pai, não tires de mim o Espírito Santo. Devolve-me a alegria da salvação. Abra as tuas mãos. Essa é uma realidade espiritual. Deixa a sua mente ser realinhada agora com a mente do Senhor. Tua mente que está confusa, sua mente que está sobrecarregada pelos padrões deste mundo de felicidade. Sua mente está sobrecarregada, diz o Senhor.
Alinha a nossa mente com a tua mente, Jesus. Alinha os nossos pensamentos com os teus pensamentos, Senhor. Nós confessamos o nosso pecado de cavarmos as nossas próprias fontes de alegria. Limpa os nossos olhos embaçados nesta manhã. A tua palavra me diz que se os meus olhos forem bons, tudo é bom. Me devolve a alegria da esperança. Me devolve a alegria da salvação. Como nos primeiros dias, que como uma criança, nós corríamos avidamente para a tua presença, sabendo que de ti viria o socorro. Todos os obstáculos que nós criamos ao longo da vida cristã, nos impedindo de olhar para Cristo. Todos os falsos deuses criados, que têm nos impedido de olhar para Jesus. Todos os dogmas, todos os preceitos mundanos que têm nos impedido de ir à fonte verdadeira, caiam por terra agora. Espírito Santo, devolve para nós a alegria da salvação. Sim, glória. De volta a alegria da salvação. Que já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus, pois quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu queria ouvir somente a tua voz declarando: quem já pisou no Santo dos Santos. Você que se acostumou com a tristeza, clame pela glória de Deus, a alegria da salvação. Onde você estaria se não fosse o Senhor? Onde você estaria? Onde você estaria? O Espírito do Senhor pergunta: onde estaria a tua casa? Onde você estaria se não fosse o Senhor? Quantos podem responder ao Senhor onde você estaria? Você que sabe onde você estaria se não fosse o Senhor? Onde estaria a tua casa? Quantos sabem o bem que o Senhor tem feito a você? Todos aqui que sabem onde estariam se não fosse o Senhor. Aleluia. Podem clamar pela glória do Pai. A glória de Deus. Aleluia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, que o consolo do Espírito Santo, que a alegria da salvação invada o teu coração, a tua mente, os seus neurônios, o seu córtex, todo o seu sistema nervoso central.
emoções, que de dentro para fora o Espírito Santo de Deus devolva a você a alegria da salvação. Deus te abençoe.